Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para a 19ª live do Caminho do Comunicador e hoje o tema é: o melhor não vai ganhar, o melhor vai perder. E eu vou te explicar o porquê e vou te explicar como que isso está te sabotando. Então, vamos fazer um exercício mental. Numa luta, um está melhor preparado. O fulano A está melhor preparado que o fulano B. O cara treinou, o cara se dedicou, fez dieta, treinou o máximo que deu, tem anos de experiência. O fulano B não treinou, não se preparou. Mas o fulano B está disposto a fazer qualquer coisa para ganhar. Inclusive, não respeitar as regras. Inclusive não se respeitar as regras. O fulano A está disposto a fazer o que for possível dentro das regras. O fulano B não está disposto a fazer qualquer coisa, inclusive fora das regras. E aí entra os dois para uma luta. Quem que vai ganhar? O A ou o B? Muita gente pode pensar, é o A, está mais preparado, treinou mais, tem mais experiência. Mas se ele está disposto a fazer só o que está dentro da regra, e o B está disposto até a infringir a regra se for necessário para ganhar, o B leva uma arma. O B leva uma arma e tem vantagem sobre o A e ganha a luta do A. Então, não é sempre que o melhor vai ganhar. Inclusive, o melhor para a sua vida, na maioria das vezes, não vai ganhar, vai perder. Isso serve para vários contextos. Muita gente pode pensar, sei lá, na política. Tem um lado que, talvez, né? Não sei, mas tem um lado que talvez esteja disposto a fazer tudo dentro do Estado Democrático de Direito. Outro não. Quem que você acha que vai ganhar? Tá claro. O que, nesse caso, quem está disposto a ficar dentro das regras pode fazer é, no máximo, frear o resultado do lado B. E não tem como ganhar. E isso também tem uma relação com a nossa autossabotagem. E eu vou te explicar o porquê. Para te explicar o porquê, eu vou contar uma história. Aconteceu comigo quando eu estava na terceira série. Quando eu era pequeno era assim. Agora é primeiro ano, segundo ano, né? Na minha época era primeira série, segunda série. E o ensino fundamental 1 era de primeira a quarta série e eu estudava numa escolinha que só ia até a quarta série. E então, ia ter um concurso. Prefeito por um dia. A Prefeitura de Belo Horizonte tinha feito um concurso lá e não lembro como é que tinha definido não. Mas aí a minha escola lá tinha um dia que ela poderia mandar um aluno para ser prefeito por um dia. Seria isso. E a escola definiu que seria algum dos alunos da quarta série. Eles iam fazer uma dinâmica lá e iam escolher um aluno da quarta série. E para preparar os alunos da terceira série, que era o meu caso, estava na terceira série, eles colocaram a mesma dinâmica para a gente. Escrever uma carta para o prefeito de Belo Horizonte, que era onde eu morava na época, explicando por que você deveria ser prefeito por um dia, ou o que você ia fazer se você fosse prefeito por um dia, era alguma coisa assim, nessa lógica. E a intenção era a terceira série só aproveitar o contexto para poder fazer participar ali da dinâmica. Mas a dinâmica aconteceria na quarta série. A ideia seria pegar as melhores redações e fazer depois, simular como se fosse um processo eleitoral entre eles ali. Acontece que depois do meu texto, eu fui chamado na direção, minha professora me acompanhou, e a diretora da escola falou assim: a dinâmica era só para a quarta série, mas a gente gostou muito do seu texto, e a gente quer abrir uma exceção para você, e quer te colocar na eleição também, como um dos candidatos. E eu fiquei feliz na época e aceitei participar da eleição. Então foi eu participar da eleição, os outros candidatos eram da quarta série. E nessa idade, né, um ano faz muita diferença. E ali teve uma experiência que me marcou para o resto da minha vida, essa experiência. Porque enquanto eu estava estudando propostas, me preparando para o debate, o que era a dinâmica?
A dinâmica basicamente ia ser assim, ia ter um debate, igual o debate da televisão, e após o debate ia ter uma eleição. E quem que ia votar? Eram os alunos da primeira, segunda, terceira e quarta série. Eles iam votar, quem tivesse mais voto ia ser o candidato eleito para ser prefeito por um dia. Basicamente essa era a dinâmica. E aí o que eu fui fazer? Eu fui estudar para o debate. Fui estudar para o debate, porque eu me senti intimidado. E eu ia disputar com os alunos de quarta série, me senti intimidado e fui estudar para o debate, estudar as propostas, estudar a parte, digamos assim, da da eleição ali, né? Da parte política. E aí acontece que um dia eu estou chegando na escola e sou surpreendido com um dos candidatos. Ele estava na porta da escola distribuindo bala para as crianças. A criança ia entrar na escola, ele dava uma bala, apertava a mão, vote em mim. E eu vi aquilo e pensei assim, não, mas que jogada suja. E pensei, não, mas quem que vai ser bobo? Eu estava na terceira série, hein? Quem que vai ser bobo de votar no candidato só porque está ganhando bala? Eu pego a bala e voto no candidato. Pensei eu. E aí, no outro dia, um outro candidato, copiando a ideia do primeiro, chegou lá e estava distribuindo, acho que pirulito, na porta da escola. E eram 4 candidatos que iam disputar essa eleição. Era eu, da terceira série, e os outros 3 da quarta série. E o outro candidato, então 2 candidatos da quarta série usaram essa estratégia, e o outro candidato da quarta série aparentemente foi estudar o debate também, igual eu tinha feito. E aí chegou, então, no dia do debate, eu estava extremamente ansioso, nervoso, não tenho a habilidade de falar em público, de fazer discursos. É inclusive por isso que eu estou nesse desafio aqui de 200 lives, para eu conseguir aprimorar justamente a minha oratória, a minha fala, minha comunicação. E assim, na terceira série, extremamente tímido, introspectivo, mas tinha estudado bastante. Porém, quando eu cheguei lá, eu percebi que não teve debate. A eleição já estava ganha, antes mesmo do debate começar. Existia torcida de time. Lá é Atlético e Cruzeiro, a rivalidade. É como se fosse Atlético e Cruzeiro que estava vivendo, como estava sendo uma disputa ali. Aparentemente, né? Metade dos alunos estavam torcendo para o candidato que deu a bala, a outra metade estava torcendo para o candidato que deu pirulito. Uns gatos pingados, que eram os meus amigos, basicamente foram os que votaram em mim. Meu irmão e meus amigos. E nem foram todos meus amigos. E mais um gato pingado votou no outro candidato ali. E não teve debate, não teve nada. A eleição já estava ganha muito antes do debate começar. E não que eu fosse melhor que o outro candidato, não que o outro candidato fosse do mal e estava disposto a ir por fora das regras para ganhar o jogo. Mas isso mostra que, basicamente, nem sempre o melhor vai ganhar. Provavelmente, na maioria das vezes, o melhor não vai ganhar. Ele não teve uma discussão de quem era melhor. Teve uma discussão ali de quem foi o mais esperto, digamos assim, mas não quem foi o melhor. Isso aconteceu na terceira série e eu tenho a sensação que isso ainda continua acontecendo. A gente não escolhe nossos políticos de maneira racional. A gente escolhe de maneira passional. Mas enfim, essa não é uma questão sobre política que eu quero tratar. Quero trazer a reflexão, porque muitas das vezes é justamente isso que acontece na sua vida, na minha vida, e que acaba nos sabotando. Porque ao invés da gente escolher o que é melhor pra gente, a gente está distraído com o hábito ou vamos chamar de hábito, né? O hábito que está te dando balinha. Então, ao invés, por exemplo, de você vir comigo e falar assim, não, 5 minutos do meu dia não é nada. Eu vou pegar e vou fazer 5 minutos de treino. Igual esse cara aí está fazendo, eu vou fazer também. Não.
você passa 5 minutos rolando feed. Você nem vê. Talvez até mais. 5, 10, 15, 50 minutos. Eu desafio você entrar aí nas configurações do Instagram lá, tem lá quantidade de horas de uso por dia, por semana. Desafio. E às vezes a gente não tem 5 minutos para poder fazer uma atividade física, não tem 5 minutos para poder ler a Bíblia, não tem 5 minutos para orar, não tem 5 minutos para poder ler um livro que vai nos edificar. A gente não tem 5 minutos para escrever nossos planos, mas a gente tem muito mais para rolar feed, para rolar TikTok, para ver YouTube, para ver Netflix. Então, o melhor não vai ganhar. O melhor tá perdendo para quem está distribuindo balinha. O melhor tá perdendo para quem está distribuindo pirulito. Enquanto a discussão fica sendo o que é melhor ganhar, é bala ou é pirulito, o melhor tá tentando ali te mostrar. E a gente às vezes não tá vendo. Porque a discussão não é racional, a discussão é emocional ainda. A discussão é emocional. E tem uma solução. Tem uma solução para isso. A solução vem de um princípio físico que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E, na verdade, pelo menos na nossa natureza palpável, não existe o vácuo, porque o vácuo é a inexistência de matéria. Porém, na hora que a gente tira aquela matéria, outra coisa ocupa aquele lugar, outra coisa ocupa aquele espaço. Não fica, o vácuo não tem local, não tem espaço, alguma coisa sempre vai ocupar aquele espaço. A mesma coisa na nossa vida. Não vai existir um vácuo no nosso tempo. Algum hábito vai ocupar ele. Vai ser um hábito positivo, neutro ou negativo. Mas se a gente não fizer uma força ativa, o caos, a desordem só tende a aumentar. Se não me engano é segunda ou terceira lei da termodinâmica, né? A entropia do sistema só aumenta se não vier um agente externo e organizar o sistema. Então se a gente não ocupar de maneira ativa o nosso tempo, ele vai ser ocupado por hábitos neutros e hábitos negativos. Simplesmente porque não existe esse vácuo. Então o que você tem que fazer ativamente? Ou você tem que empilhar um tanto de hábitos ou afazeres positivos, tarefas de produção de ganho, tarefas de prevenção de dor, enfim. Você tem que empilhar essas coisas no seu dia para poder ocupar o seu tempo e aí você não ter ou diminuir o tempo vago que você vai ocupar, que se você não tiver colocado essas tarefas na sua rotina, na sua vida, elas vão ser ocupadas por outros hábitos. Então se você não se esforçar, vou colocar lá 5 minutos de treino. Se você não for lá e colocar, esses 5 minutos você vai rolar feed e você não vai ver. 5 minutos a mais, 5 minutos a menos rolando feed não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas se você fizer 5 minutos de treino, e não é todo dia não, 4 vezes por semana, ao longo do ano, vai dar 200 treinos de 5 minutos, vai dar 1000 minutos no final do ano. Vai fazer muito mais diferença do que zero. Você pegar 4 vezes da semana, 5 minutos e ler a Bíblia, ler um livro, meditar, escrever, qualquer coisa disso, vai fazer uma diferença significativa na sua vida no final do ano. Mas no dia a dia, você rolar 5 minutos a mais ou 5 minutos a menos de feed no seu Instagram não vai fazer diferença. Então, quando a gente ativamente ocupa o espaço do nosso tempo, colocando esses hábitos positivos, acaba sobrando menos tempo para esses outros hábitos. Então você fala, tem que malhar, tem que ler a Bíblia, tenho que meditar, tenho que estudar. Sei lá, você coloca lá, 4 coisas aí, 5 minutos cada uma delas, 20 minutos. Não, antes de eu ver o Instagram, eu vou separar 20 minutos, 30 minutos do meu tempo para fazer isso aqui. Pronto, você já está muito acima da média, muito acima da maioria. Então, essa é a reflexão que eu tinha para trazer hoje. Não vamos deixar os distribuidores de balinha e de pirulito ganharem só porque eles estão nos mimando. Vamos pensar racionalmente.
que é o melhor. Porque o melhor só vai ganhar, no final das contas, o melhor só vai ganhar quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, o melhor ganhou. Até lá, a gente vai estar numa briga constante e desigual e desonesta. Do melhor contra aquele que está disposto a fazer qualquer coisa para vencer, para ganhar. Beleza? É isso aí, pessoal. Essa foi a 19ª live, O Caminho do Comunicador. Eu tenho que fazer 200 lives até o final do ano. Então, toda ideia, toda sugestão é muito bem-vinda. Deixe aí nos comentários. Se gostou, curta, compartilhe. E não esqueça de, quando você estiver lá no YouTube rolando lá, vendo algum vídeo interessante, entra lá também no meu canal, se inscreve, ajuda muito. Eu preciso de 1000 inscritos para o YouTube liberar algumas funcionalidades da minha live. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.